Olá, sejam muito bem-vindos a mais um estudo promovido pelo Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se. E não esqueça de clicar no sininho de notificações para poder receber um lembrete todas as vezes que um vídeo for lançado. Se puder também, compartilhe este vídeo e todos os demais vídeos com seus amigos e familiares que possam se beneficiar dos estudos que têm sido feitos pela casa. Muito obrigado e que Jesus abençoe a todos. Olá, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo permaneça conosco em mais essa oportunidade que tem como propósito estudar o tema obsessão no contexto das doenças mentais. O nosso centro, o Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem, devido à pandemia e com a suspensão das atividades presenciais, vem realizando normalmente sua programação de estudos e palestras por meio de lives e também de estudos gravados, os quais são disponibilizados em nosso canal no YouTube. Então, para darmos início ao nosso estudo, vamos elevar nossos pensamentos para uma oração. Divino Mestre Jesus, nosso Senhor, estamos mais uma vez reunidos, Mestre, para realizarmos o estudo que nos amplia o entendimento acerca dos princípios da vida, do conhecimento das leis de Deus. E diante de mais essa oportunidade, nós rogamos ao vosso coração magnânimo que nos abençoe, Senhor, favorecendo-nos, como sempre, um clima de serenidade e harmonia para promovermos as reflexões de forma compartilhada com os nossos irmãos de ideal. E que a vossa paz, Senhor, permaneça conosco sempre. Assim seja. Muito bem, o nosso tema propõe tratar de aspectos relacionados à obsessão, uma vez que o tema, a obsessão no contexto das doenças mentais, sugere uma abordagem conceitual para tratarmos desse tema, obsessão, e o faremos, obviamente, tomando como base os apontamentos doutrinários da doutrina espírita, para entender o que é a própria obsessão, como ela se instala, qual a sua causa, né? E como tratar de um processo obsessivo. Por outro lado, a nossa programação também contempla abordar alguns aspectos sobre doença mental. Porém, na perspectiva doutrinária, não o faremos na perspectiva clínica, e sim tomando como base os ensinamentos da doutrina espírita, para entender, inclusive, qual a relação da doença mental com a obsessão, né? E como o diagnóstico da doença, né, do transtorno mental, na perspectiva do componente espiritual que trataremos, pode favorecer no processo terapêutico, né? São questões que gostaríamos, então, de tratar na sequência. Inicialmente, faremos uma abordagem acerca da obsessão. E vamos tomar como referência Allan Kardec, no livro A Gênese. E lá ele vai argumentar o seguinte, que a obsessão é a ação persistente que um espírito mau exerce sobre um indivíduo. Aqui eu queria frisar que um espírito mau exerce sobre um indivíduo. É isso que vai caracterizar a obsessão. Apresenta caracteres muito diferentes, que vão desde a simples influência moral, sem perceptíveis sinais exteriores, até a perturbação completa do organismo e das
faculdades mentais, definição que está no livro A Gênese, de Allan Kardec. Também no livro Reencontros com a Vida, de Manuel Filomeno de Miranda, ditado pela psicografia de Divaldo Pereira Franco, nós vamos encontrar um registro muito interessante, que a obsessão, em decorrência do atraso moral da grande maioria dos espíritos humanos que habitam a Terra, apresenta-se no momento em forma de pandemia assustadora. Vejam bem, que está a exigir cuidados e estudos por parte das autoridades empenhadas na aquisição e orientação da saúde mental e emocional. Veja a importância de tratarmos esse tema, de tratarmos o tema nessa perspectiva, inclusive, que é a perspectiva espiritual, recorrendo aos postulados da doutrina espírita. A obsessão, né, e o Kardec vai fazer esse estudo, inclusive no livro dos médiuns, mas ele apresenta lá vários graus. Vai desde uma obsessão mais simples, quando os espíritos inferiores perturbam alguém de forma sutil, porém de modo pertinaz, né, confundindo-se com os próprios pensamentos e emoções do paciente, até a subjugação. Né? Ele vai tratar lá também da fascinação, mas vamos ficar apenas nesse extremo aí, da símbolos até a subjugação, que é a ação espiritual, no caso da subjugação, é a ação espiritual negativa que obriga o paciente a realizar ações contra a sua vontade, por uma influência dominadora. É isso que caracteriza a obsessão por subjugação. A influência mental a tal ponto que o paciente tem sua vontade completamente dominada e faz, inclusive, o que não quer, até mesmo coisas ridículas. Então, esse é o quadro mais grave da obsessão. Tá certo? E também no mesmo livro, Reencontros com a Vida, o autor espiritual, Manuel Filomeno de Miranda, vai dizer o seguinte, que esse distúrbio, o da obsessão, difere bastante daqueles de natureza orgânica, que produzem a loucura. Porque o que estamos tratando aqui é da obsessão na perspectiva da influência espiritual. Em todos os casos, porém, encontram-se espíritos enfermos, aqueles que estão reencarnados endividados perante as leis cósmicas. Vai dizer aqui o mentor, né, o autor espiritual, Manuel Filomeno de Miranda, em processo de graves provações dolorosas ou expiações educativas. Bom, é importante considerar aqui, esse aspecto que estamos tratando da obsessão, um dos princípios da doutrina espírita, né, que é a influência dos espíritos em nossa vida. E esse tema ele pode ser encontrado para quem desejar o estudo mais aprofundado, mais ampliado. Né? Ele pode ser encontrado no Livro dos Espíritos, na segunda parte, no capítulo 9, que é o capítulo que o Kardec estuda, né, da intervenção dos espíritos no mundo corporal. E nós tiramos duas perguntas, né, que queremos compartilhar nesse momento. E a primeira é o seguinte, a primeira pergunta que o Kardec formula aos espíritos superiores é o seguinte, é a questão 459. Influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Vou repetir, influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? A resposta, muito mais do que imaginais. Influi a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Imagina. Né? Nós vivemos, portanto, no mundo e
numa integração plena com o plano espiritual. Mentes desencarnadas e mentes encarnadas. Tal ponto que o Emmanuel vai dizer o seguinte, que nós vivemos mergulhados num oceano de ondas de pensamento. Mas qual sintonia queremos estabelecer para nós, para a nossa vida? Em qual faixa que eu quero estabelecer a sintonia com os espíritos? A faixa de sintonia com espíritos equilibrados ou com espíritos perturbados e desequilibrados? Não é? Essa é uma questão para a qual nós devemos estruturar a nossa vida, os nossos projetos, a nossa conduta no dia a dia. E, para fazê-lo, é submissão às leis de Deus. A outra questão, também dentro desse bloco, da segunda parte do Livro dos Espíritos, no capítulo 9, que trata da intervenção dos espíritos no mundo corporal, a outra questão é a 464. E o Kardec formula a seguinte pergunta: como distinguirmos se um pensamento sugerido procede de um bom espírito ou de um espírito mau? Essa é a pergunta. E os espíritos superiores o respondem da seguinte forma: estudai o caso. Os bons espíritos só para o bem aconselham. Compete-vos discernir. Então, cabe a cada um de nós fazer esse discernimento e estabelecer essa faixa que queremos sintonizar com a vida. A faixa superior ou uma faixa inferior. Né? A faixa superior é a que estabelece a nossa sintonia com o bom espírito. Uma faixa inferior é com o espírito mau. Isso é uma questão de escolha de cada um, de estrutura e de organização da vida que cada um vai fazer. Bom, apresentamos até aqui algumas considerações acerca da obsessão. Faremos agora sobre o transtorno mental, ou doença mental. E a Sueli Caldas, no livro Transtornos Mentais, uma leitura espírita, ela traz uma contribuição muito interessante que queremos compartilhar. Que ela diz o seguinte, que o transtorno mental é um comprometimento do espírito que reencarnou trazendo as sequelas de desvios graves do passado e que ressumam no atual corpo físico com limitações e perturbações de várias ordens. Esse quadro, portanto, aqui brevemente conceituado pela autora do livro Transtornos Mentais, que é a Sueli Caldas, ele pode se apresentar em vários graus, dos mais leves aos mais graves. Dos mais leves, que nós podemos enquadrar os vários tipos de neuroses, até as psicoses, que são casos mais graves. E o psiquiatra Jaide Rodrigues de Paulo, no livro Das Patologias aos Transtornos Espirituais, ele traz aqui uma definição para os quadros de psicose. Ele diz aqui o seguinte, que a psicose é uma doença mental de desestruturação profunda do pensamento, podendo levar a alterações afetivas, cognitivas, da senso-percepção, do juízo crítico, dispondo a perturbação nas relações interpessoais e do comportamento. Definição aqui do psiquiatra Jaide Rodrigues. Ele vai destacar ainda, que a doutrina espírita ensina que as enfermidades são frutos das ações inadequadas do ser diante da vida. São infrações reiteradas dos códigos da lei divina, que rege toda a ação humana. A lei divina rege toda a ação humana, a lei de amor, sobretudo, com danos severos para si ou para outrem.
Essa que é a grande questão. E é nessa linha, nessa direção que vamos seguir com o estudo para destacar esses aspectos relacionados, portanto, às infrações que foram cometidas em relação aos códigos da lei divina. É isso que vai caracterizar o problema. Porque quem está alinhado com a lei de Deus, submisso às leis de Deus, exercitando o amor, praticando o bem, servindo ao semelhante, está conduzindo a sua vida de forma harmônica e equilibrada e em paz com a sua consciência. E o Manuel Filomeno Miranda, agora no livro Transtornos Psiquiátricos e Obsessivos, né, pela psicografia do Divaldo Franco, ele vai dizer o seguinte, que as alienações mentais de qualquer espécie sempre decorrem dos gravames morais daqueles que cometeram delitos na atual ou fizeram existência pregressa. As matrizes dos seus compromissos infelizes fixam-se no perispírito, que as transfere para o corpo somático, dando lugar aos distúrbios de natureza orgânica, psicológica ou mental. Ora, é essa a diretriz que nós temos da doutrina espírita para entender esses casos de transtorno mental. Não é? Quando eu vou repetir aqui o início do trecho do autor espiritual, Manuel Filomeno, quando ele diz o seguinte, que as alienações mentais de qualquer espécie sempre decorrem dos gravames morais daqueles que cometeram delitos na atual ou o fizeram em existência pregressa. Não é? Então, em que momento ocorre, então, essa interface da obsessão com a doença mental? Né? A presença do componente espiritual, né, que vai caracterizar essa interface, que sugeriu até nós trabalharmos o tema, que é a obsessão no contexto das doenças mentais. E para isso, nós vamos consultar o próprio livro, Transtornos Psiquiátricos e Obsessivos, e vamos continuar com o Manuel Filomeno Miranda, que está analisando vários casos no plano espiritual, né, relacionados a transtornos mentais. E o trecho que eu quero compartilhar é o seguinte. Ele vai dizer aqui que o perseguidor desencarnado, aquele que exerce uma influência, né, perniciosa sobre um encarnado, então ele diz que o perseguidor desencarnado, reencontrando aquele que o infelicitou, que é o encarnado, acerca-lhe e pela lei de afinidade, débito-crédito, emitindo as ondas do sentimento rancoroso, alcança e sincroniza com as matrizes morais do endividado, como verdadeiros plugs que se lhe fixam. Vejam bem, alcança e sincroniza com as matrizes morais do endividado. Qual que é o endividado? O encarnado que cometeu uma infração. Agiu contrário à lei de Deus, que nos ensina que devemos amar. Mas o encarnado cometeu um delito. O obsessor também está equivocado, obviamente, porque a lei de Deus é amar, e o fato dele não desenvolver o sentimento do perdão se alimenta do ódio, e por isso esse sentimento rancoroso. Mas vamos adiante. Ainda aqui no trecho, que nós estamos trabalhando nessa interface da obsessão com a doença mental, o autor espiritual, Manuel Filomeno, vai dizer o seguinte, que o paciente que sofre a influência negativa, aqui o paciente encarnado, nós estamos tratando dessa obsessão do plano espiritual para o plano físico, o paciente
que sofre a influência negativa, passando a experimentar o pensamento invasor, que lentamente o aliena por desequilibrar as sinapses neuronais, o sistema nervoso central e algumas glândulas endócrinas de secreção. E isso provoca todo o desequilíbrio. Por desequilibrar as sinapses neuronais, o sistema nervoso central e algumas glândulas endócrinas. Ora, aqui entra a gravidade, que ele vai dizer ainda, acrescenta aqui no autor espiritual, que ao largo do tempo, o que era apenas uma influência perniciosa, destrambelha a harmonia das comunicações mentais, transformando-se na decantada loucura. Acrescenta o autor ainda, ou seja, adversários desencarnados pioram o quadro, afligindo a vítima em tormentosos processos de agressão espírito a espírito. É que nós conseguimos encaixar, então, né, o componente obsessivo no contexto das doenças mentais. E aí fica a pergunta, como diagnosticar tal enfermidade, uma vez que ela se reveste dessa complexidade? Mas a doutrina espírita jorra luz em tudo isso. Não é? E no livro A Gênese, com Kardec, ele vai dizer o seguinte: quando é mal o espírito possessor, falo por maldade para com o obsidiado. É maldade essa influência. Obviamente, ele se considera como vítima, em função do evento que se passou com ele. Mas ele, submerso às leis de Deus, precisa entender esse evento. Aí é que está a questão. Né? Mas o que vamos esclarecer na sequência. E acrescenta Kardec, há quem tortura e martiriza de todas as formas, indo ao extremo de tentar exterminá-lo. Pode ocorrer, então, consequências graves desse processo obsessivo. E no livro, mudando agora o livro, Reencontros com a Vida, o também autor espiritual, Manuel Filomeno de Miranda, pela psicografia de Divaldo Franco, diz o seguinte: quando as obsessões se fazem prolongadas e o paciente não se dispõe à recuperação ou não a consegue, a incidência continuada dos fluidos deletérios sobre os neurônios cerebrais termina por produzir afecções e distúrbios de grave porte que se tornam irrecuperáveis. Acrescenta o autor, desse modo pode conduzir à loucura, e essa, por sua vez, será ampliada por influências espirituais perniciosas. Olha o processo de obsessão aqui sendo evidenciado. Continuando aqui, que são realizadas pelos adversários espirituais do enfermo, que se utilizam da sua incapacidade de autodefesa para os esforços infelizes. Conclui aqui o espírito Manuel Filomeno de Miranda. E a Joana de Ângeles, pela psicografia do Divaldo, no livro Encontros com a Paz e a Saúde, vai argumentar o seguinte: que o espírito enfermo pelo ódio descarrega vibrações que irão perturbar o equilíbrio de algumas monoaminas no cérebro, dando lugar, pela constância, a futuras depressões, a processos maníacos, a transtornos esquizofrênicos, que somente desaparecem com o agente afastado.
Olha só o que ela está falando aqui, que o espírito enfermo pelo ódio descarrega vibrações que irão perturbar o equilíbrio de algumas monoaminas no cérebro, como a dopamina, a serotonina, que exercem funções assim importantes para o equilíbrio do organismo. Então, o componente obsessivo dentro do contexto das doenças mentais é uma variável que precisa ser entendida, que precisa ser compreendida, não só por nós espíritas, mas sobretudo pela área médica. Mas a área médica já registra avanços nesse sentido. Tem aqui uma contribuição do psiquiatra Roberto Lúcio, além das do psiquiatra Jaida, que já compartilhamos aqui, mas queremos compartilhar agora uma contribuição do médico psiquiatra, o Roberto Lúcio, que está no livro Por que Adoecemos. Ele vai dizer o seguinte, que podemos afirmar que nem todas as doenças humanas são desencadeadas pela ação malévola de um espírito. Contudo, nas doenças psiquiátricas, há sempre um processo obsessivo. Olha só a ênfase que ele está dando aqui. Há sempre um processo obsessivo, pois a condição mental da doença abre fendas que vão propiciar a entrada em sintonia do encarnado com o plano inferior, determinando o aparecimento da obsessão. Essa é a contribuição, né, do médico espírita e psiquiatra Dr. Roberto Lúcio, trazendo, então, essa interface entre obsessão e transtorno mental, doença mental. E, como destacamos há pouco, o diagnóstico é complexo, é desafiador, porque considerando esse contexto que nós desenvolvemos até aqui, o diagnóstico pressupõe dois encaminhamentos, não só o clínico, na perspectiva da psiquiatria, da psicologia, enfim, e outros profissionais correlatos, mas também do ponto de vista espiritual. E aí a doutrina espírita, ela traz um entendimento profundo acerca desse processo, oferecendo, portanto, não só ao profissional, mas o profissional de saúde, mas sobretudo ao espírita, entender esse mecanismo e esse processo. E no livro Laudos Espíritas da Loucura, tem uma contribuição do Lamartine Palhano, que eu gostaria de trazer nesse momento, que é o seguinte, que a medicina precisa ir muito além das análises neurológicas, da neuroanatomia, da neurofisiologia, da neuroquímica e das estatísticas de comportamento. Ela precisa olhar o homem como um espírito encarnado e com uma visão bem mais profunda, vasculhando o psiquismo com a sabedoria de quem vê o espírito e não apenas o corpo. E o Dr. Jaider Rodrigues de Paulo, voltando aqui ao livro das patologias, aos transtornos espirituais, ele vai dizer o seguinte, que a grande dificuldade da psiquiatria é a de desconhecer o fator espiritual, o mantenedor dos fracassos dos tratamentos psiquiátricos, seja pelos processos obsessivos ou pelas injunções karmáticas do indivíduo enfermo. E ele vai acrescentar em outro texto que o processo é complexo, é desafiador, mas para quem tem o conhecimento da doutrina espírita, é possível fazer esse diagnóstico com muita lucidez, com muita clareza,
o que depende do processo, né, terapêutico. E ele vai acrescentar que a obsessão pode estar isolada ou associada a outros tipos de doenças mentais. E o Manuel Filomeno de Miranda, no livro Temas da Vida e da Morte, vai dizer o seguinte, que o homem, enquanto o homem não for estudado na sua realidade profunda, ser espiritual que é preexistente ao corpo e a ele sobrevivente, muito difíceis serão os êxitos da ciência médica na área da saúde mental. Está indo ao encontro do que agora há pouco nós destacamos do Dr. Schreiber. Não é? Acrescentei aqui ainda que as doenças psíquicas, dentre as quais se destacam pela autoincidência as obsessões, continuarão ainda a perseguir o homem. Esse é o grande desafio. E Dr. Bezerra de Menezes, no livro A Loucura sobre Novo Prisma, vai fazer o seguinte apontamento, que pelos meios espíritas que nos dão a ciência da loucura por obsessão, é que podemos fazer com segurança o diagnóstico diferencial desta espécie, ainda desconhecido da medicina, que a confunde com a loucura por lesão cerebral. Muito bem, vamos apresentar, na sequência, 2 casos que destacam o componente obsessivo do contexto das doenças diagnosticadas como transtorno mental. Os casos foram extraídos das seguintes obras espíritas: Grilhões Partidos, uma obra do espírito Manuel Filomeno de Miranda e psicografia do Divaldo Pereira Franco, e a outra obra, No Mundo Maior, do espírito André Luiz e psicografia do médium Francisco Cândido Xavier. São obras muito interessantes e esclarecedoras acerca dos dramas humanos, que destaca, inclusive, essa temática que estamos aqui desenvolvendo. Não é? E que, destaca esses dramas humanos, né, que, por deliberação infeliz, resolve infelicitar a vida alheia. É isso que vai caracterizar o processo, quando, então, não nos submetemos às leis de Deus, que é a lei de amor. Né? E tudo isso à guisa de ilusória busca de prazer, o que resulta na custa dos sofrimentos semelhantes e que vai repercutir no seu próprio sofrimento posteriormente. Vamos aos casos. O primeiro é um caso de esquizofrenia. Está no livro Grilhões Partidos, né? Livro ditado pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, pela mediunidade do Francisco Cândido Xavier. Nós vamos trazer, obviamente, um recorte, um resumo, em que nós vamos caracterizar o transtorno, trazer o aspecto causal que envolve o transtorno. Então, iniciaremos com a caracterização do transtorno e suas consequências para esse caso do livro Grilhões Partidos. Que a menina Esté, em sua festa de 15 anos, nós temos aqui, portanto, uma jovem que estava comemorando, né, seu aniversário de 15 anos, ao executar no piano um solo musical, para o deleite dos convidados e satisfação dos pais, entra em surto psicótico, com transfiguração facial, agressividade física e verbal dirigidas ao genitor, com gargalhadas e impropérios. Logo, os convidados retiram-se, constrangidos, obviamente, devido ao quadro desagradável que presenciaram. Isso tudo está no livro, nós convidamos, então, que a quem interessar, fazer uma leitura, que é um livro fantástico, é imperdível. E no dia seguinte a esse evento, da comemoração e do surto,
por causa das agitações psicomotoras, a jovem foi internada no hospital psiquiátrico. Falava pornografia, fazia gestos obscenos, ameaçava o pai. No hospital, passou a apresentar alucinações auditivas e visuais. Ela via a figura de um homem. Ficava com o olhar esgazeado e apresentava pesadelos. Alguém não a deixava pensar como queria, impondo outros pensamentos e sentimentos. Aqui nós temos a caracterização do processo de obsessão por subjugação. Alguém não a deixava pensar como queria, impondo-lhe outros pensamentos e sentimentos. Ou seja, era obrigada a fazer o que não queria. Isso é um processo de obsessão por subjugação. Nos meses seguintes, aí nós já estamos avançando, né, nesse trecho que estamos compartilhando, o quadro mental foi se agravando conjuntamente com a depauperação física e a paciente estava sob efeitos de medicamento, obviamente. Qual foi o diagnóstico? Que é um outro aspecto que queremos compartilhar. A hipótese diagnóstica médica, de acordo com os protocolos da área, foi de uma paciente portadora de esquizofrenia hebefrênica e também esquizofrenia desorganizada. Portanto, duas nomenclaturas para a mesma enfermidade, como atesta o médico psiquiatra Jaider Rodrigues de Paulo. Entretanto, segundo o médico que analisa o caso, esse caso do livro, né? E esse caso ele analisa lá no livro das patologias aos transtornos mentais, a hipótese diagnóstica médico-espírita, e aí já considerando a componente doutrinária, seria de uma paciente portadora de esquizofrenia hebefrênica ou desorganizada, desencadeada por um processo obsessivo espiritual. E ele acrescenta mais, em pessoa dotada de mediunidade. Você vê um tema que traz vários princípios doutrinários. São princípios que servem de pauta de estudo para nós espíritas. Bom, caracterizado o problema, né, apresentado o diagnóstico, qual o fator causal que está relacionado com esse caso? Por que essa menina, ao olhar invigilante, né? Olha, cadê a justiça? Mas a justiça de Deus está presente em todos os quadros da vida. Sem exceção, nós vamos encontrar a manifestação da lei de Deus, da justiça divina. E vamos aqui ao fator causal. Quem nos ajuda nesse aspecto é o Dr. Jaider Rodrigues, também no livro das patologias dos transtornos mentais. Né? E o próprio livro em si traz esses aspectos. Né? O próprio Divaldo nos ajuda nesse livro das patologias, ele também tem uma parte que ele esclarece. A causa desse quadro se deu por deslizes éticos graves na área afetiva em encarnações transatas. De quem? Do espírito atual, né? A personagem Esther. O espírito que usou o corpo da paciente para vingar-se do pai, aí nós está falando, do espírito obsessor que agiu através dessa moça, da menina, para alcançar o pai, para vingar-se do pai, somente conseguiu seu objetivo porque a paciente estava incursa na lei de causa e efeito, oferecendo a ele condições kármicas para o desforço. Porque, na verdade, o propósito maior do espírito é o pai. E o livro vai trazer esses esclarecimentos muito interessantes acerca desse caso. Muito bem, mas aqui nós queremos apenas esse recorte que o médico, Dr. Jaider, vai acrescentar ainda, que o mundo está repleto de situações que guardam identidade de circunstâncias com este caso.
Vai dizer o médico ainda que os hospitais psiquiátricos estão cheios desses tipos de pacientes que sofrem perseguição de desafetos de outras vidas e que não souberam perdoar os males contra eles praticados. Ora, é isso que acontece. Esse espírito que está atuando nessa menina, na jovem, não soube perdoar, né? Preferiu alimentar-se do ódio, do sentimento de vingança, ao invés do amor, que é a lei de Deus. Esse ato contrário, obviamente, traz para ele também consequências graves, porque é filho de Deus também. E nós devemos ter o nosso olhar voltado, né? O olhar de compaixão voltado para ambos, não só quem padece da enfermidade e do transtorno, mas, sobretudo, para o obsessor também. Que, embora vítima na concepção dele, mas ele, submetido à lei de Deus, né, e entendendo a aplicação da lei, vai entender que ele não é vítima. Ele estava diante de uma oportunidade de redenção e não soube aproveitar. Não é? E o Divaldo ele vai acrescentar também um esclarecimento que queremos compartilhar, que é o seguinte, que Esther provinha de uma reencarnação tormentosa em Portugal, quando se mancomunara com uma personagem religiosa da cidade de Braga, havendo desenvolvido ações ignóbeis, depois transferindo-se em espírito para o Brasil, por meio da reencarnação, com a necessidade impostergável de ressarcir os crimes que houvera cometido. A menina jovem de 15 anos. A consciência de culpa encontrava-se íncita no espírito, o que propiciou, através do perispírito, manifestar-se no corpo as condições hábeis para o futuro surto de natureza psicótica, que foi desencadeado pelo seu obsessor, que não é outrem, olha só, que não é outrem, senão uma das vítimas a que infligira grandes aflições. Ela cometeu delito por não amar os seus semelhantes. Ela infligiu aflições a ele. E ele também está contrariando a lei de Deus, porque não sabendo amar, cultivar o amor, não perdoa, cultiva o ódio, sentimento de vingança. Muito bem. O fator causal sugere como encaminhamento terapêutico tanto os recursos da ciência médica como o tratamento do processo desobsessivo, né? Como nós vimos até aqui. O outro caso é um caso de depressão com obsessão, que está no livro No Mundo Maior, de Francisco Cândido Xavier, médium, ditado pelo Espírito André Luiz. É o caso de um homicida, né, que no livro, né, é o personagem Pedro, e do seu obsessor, o espírito desencarnado, que é o Camilo. E o autor espiritual, André Luiz, vai dizer o seguinte, que são dois amigos de mente fixada na região dos instintos primários, dois amigos, né, de mente fixada na região dos instintos primários. Pedro, o encarnado, estava hospitalizado, e Camilo, o desencarnado. O encarnado, que é o Pedro, depois de reiteradas vibrações no campo de pensamento, em fuga da recordação e do remorso, arruinou os centros motores, desorganizando também o sistema endócrino e perturbando os órgãos vitais. Seja bem a influência aqui da sua consciência culpada, o que vai ser piorado o quadro pela presença desse espírito obsessor.
que atua ali com o sentimento de vingança. Ocasiões houve, né, isso no caso do Pedro, em que se engolfava nas mais cruéis depressões nervosas. Esse é o quadro. Assaltado por estranhos pesadelos aos olhos dos familiares. Mas, gente, por quê? Qual a causa de tudo isso? Né? Uma vez que Deus nos criou para ser felizes, né? Para ter paz, né? Viver em harmonia, qual a razão desse quadro? E mais, ó, a mente criminosa, assediada pela presença invariável da vítima, a perturbar-lhe a memória. Mente criminosa, acusando a presença de um espírito, do espírito obsessor. Né? Ele deitava, extenuado pela fadiga do corpo, levantando-se no dia seguinte, abatido e cansado de inutilmente duelar com o perseguidor invisível nas horas do sono. Ora, esse é o Pedro encarnado. O desencarnado, que é o Camilo, ele converteu todas as suas energias, é o foco dele, em alimento da ideia de vingança. Acolhendo-se ao ódio em que se mantém foragido da razão e do altruísmo. Perdeu a razão. Porque pensar racionalmente é aproveitar a circunstância e crescer espiritualmente, progredir espiritualmente, submetendo-se à lei de Deus. É uma submissão incondicional à lei de amor e à lei de justiça. Não, ele não. A entidade desencarnada, o espírito desencarnado, concentrando-se a mente na ideia de vingança, passou perseverante a seguir o Pedro, que registrava a sua presença. Muito bem, vamos então ao fator causal. Ora, isso de acordo com o livro No Mundo Maior. É o Calderaro, inclusive, instrutor espiritual, que traz esses ensinamentos fantásticos. É um livro que todos devem ler. Esse livro, No Mundo Maior, que estuda o cérebro, a mente, a casa mental. Então, ele vai dizer o seguinte, que há 20 anos aproximadamente, nós estamos tratando aqui da causa, Pedro pôs fim ao amigo, à vida do amigo, ao Camilo. Isso num doloroso capítulo de sangue. Porque o Pedro foi acolhido pelo Camilo desde a infância. O Camilo cuidou do Pedro desde a infância e criou as condições para desenvolvê-lo. Ora, o Pedro, então, quando adulto, começou a exigir pagamento dos atrasados, porque como o Camilo atuava com comércio e o Pedro o ajudava na condição ali de filho e tal, adotado. Quando ele cresce, o Pedro cresce, ele começa a exigir. E como o pai dar outro encaminhamento, ele acaba tirando a vida do Camilo. Essa é a razão dessa problemática toda aqui, sabe? Desse drama que é grave. O livro esclarece com mais profundidade. Nós convidamos a leitura. Mas então, o Pedro, ele conseguiu ludibriar os homens, porque ele não foi acolhido pela justiça da terra, dos homens, em função da forma como ele organizou o esquema do crime. Mas ele não pôde iludir a si mesmo. Essa é a grande questão, a lei de Deus que está na nossa consciência.
Então, esses dramas humanos, a gente precisa compreender e olhar esses eventos na perspectiva da doutrina espírita, dá uma claridade muito grande. A gente amplia as condições para entender. Assim como nós destacamos, no caso Esther, né, da jovem Esther, um dos personagens, o Pedro, todos agiram de forma contrária à lei de Deus. Não se submeteram às leis. Por isso que estavam passando pelas dificuldades que passaram, né? Sofrendo as consequências, colhendo o que plantaram. Né? A Esté trazendo complicações para os seus semelhantes. O Pedro cometendo homicídio, totalmente contrário à lei de Deus, que é amar os semelhantes. Do outro lado, né, a vítima, tanto a vítima da Esté como o Camilo, que também agiram de forma contrária às leis soberanas. Não perdoaram, deliberando-se por cultivar o ódio ao invés do amor, como nos aconselha nosso Senhor Jesus Cristo quando prescreve amar os nossos inimigos. Não é? Ora, qualquer doença, enfermidade, transtorno, considerado como um efeito, está relacionado a um fator causal, simetricamente. Então, vamos evidenciar alguns apontamentos doutrinários nesse sentido, para realçarmos a importância da identificação, do mapeamento da causa de qualquer transtorno. E Kardec, no livro A Gênese, vai dizer o seguinte, que assim como as enfermidades resultam das imperfeições físicas, que tornam o corpo acessível às perniciosas influências exteriores, a obsessão decorre sempre de uma imperfeição moral, que dá ascendência a um espírito mau. Imperfeições morais, rebeldia em relação às leis de Deus. E no Livro dos Espíritos, na questão 933, Kardec faz a seguinte pergunta aos espíritos: se o homem é quase sempre o artífice de seus sofrimentos materiais, também será o causador de seus sofrimentos morais? A resposta dos espíritos superiores é o seguinte: mais ainda. É o causador de seus sofrimentos morais, mais ainda. Continua aqui, né, os espíritos. Porque os sofrimentos materiais, algumas vezes, independem da vontade. Mas o orgulho ferido, a ambição frustrada, a ansiedade da avareza, a inveja, o ciúme, todas as paixões, em suma, são torturas da alma. E aqui a gente engloba tudo como imperfeições morais, como destacamos há pouco, o argumento de Kardec por livro A Gênese, né? Que é a causa determinante, a causa primária, a causa essencial, a causa fundante para entender esses dramas humanos. E no livro Transtornos Psiquiátricos e Obsessivos, o Manuel Filomeno traz a seguinte contribuição: que penetrando a sua sonda de investigação no âmago do ser, identifica as razões geradoras dos seus padecimentos e oferece-lhe a terapêutica especial da regeneração moral para que desapareçam as raízes do mal em predominância. Convergente, né, com o que nós apontamos aqui. Bom, e para conduzirmos nosso estudo para os apontamentos finais, vamos destacar alguns aspectos doutrinários acerca do processo terapêutico. E vamos recorrer, então, a Kardec, no Livro dos Espíritos, com algumas situações. Pode alguém, aqui a questão 475, que o Kardec formula aos Espíritos, pode alguém por si mesmo afastar os maus espíritos e libertar-se da dominação deles? Pergunta muito interessante
E dentro desse contexto que estamos tratando, vou repetir a pergunta. Pode alguém por si mesmo afastar os maus espíritos e libertar-se da dominação deles? A resposta dos espíritos superiores a Kardec: sempre é possível a quem quer que seja subtrair-se a um jugo, desde que com vontade firme o queira. Obviamente que recorrer a um terceiro como ajuda é importante, recorrer à medicina, a uma casa espírita, isso é sempre importante. Mas o essencial é que o paciente, o enfermo, precisa apresentar disposição, vontade. Esse é o fator essencial. Né? E na Gênesis, no capítulo 14, tem uma questão também interessante aqui que eu gostaria de compartilhar. É sem dúvida possível, disse A, evitar os homens que se saibam mal intencionados. Mas, sem dúvida, é possível você fazer essa seleção de amizade. Mas aí o Kardec quer saber o seguinte: mas como se subtrair da influência dos maus espíritos que pululam em nossa volta e se deslizam em toda parte sem serem vistos? Né? Ora, é uma resposta muito interessante essa pergunta. Né? O meio é seguramente simples, já que depende da vontade do próprio homem que traz consigo o preservativo necessário. Os fluidos unem-se em razão da similitude de sua natureza. Os fluidos antagônicos se repelem. Existe uma incompatibilidade entre os bons e os maus fluidos, como entre o óleo e a água. Ora, se eu decidir na minha vida me alinhar à vontade de Deus, me submeter incondicionalmente à vontade de Deus e às suas leis, esse sendo o meu propósito, obviamente eu vou estabelecer uma sintonia com quem está nessa mesma faixa. É disso que nós estamos falando. Não é? Se eu pauto a minha vida por exercitar o bem, fazer a caridade, servir ao semelhante, amar incondicionalmente, ora, eu vou encontrar pessoas afins. E esse estado de sintonia traz bem-estar. O contrário é diferente. É que vai trazer os dissabores. E a Joana de Ângeles, no livro Dias Gloriosos, pela psicografia do Divaldo, vai dizer o seguinte, que a história de cada vida está impressa no próprio ser, que se encontra vinculado a todos os atos e fatos que tiveram predominância nas suas existências anteriores. Acrescentando aqui, dizendo o seguinte, que o hoje é continuidade do ontem, assim como será prosseguido no amanhã. Muito bem, na sequência ainda desse bloco, que nós estamos tratando do processo terapêutico, o médico psiquiatra Dr. Jaider Rodrigues, no livro das patologias aos transtornos espirituais, ele traz a seguinte contribuição, que o tratamento dos pacientes com transtorno mental, além do convencional, usando os recursos da medicina, da psicologia, da terapia ocupacional e outras formas de ajuda, tem que contar com um tratamento espiritual muito bem orientado. Porque, caso contrário, o prognóstico é extremamente sombrio. Está com o médico psiquiatra que é espírita. Não é? E contar com um tratamento espiritual muito bem orientado é se submeter aos princípios da doutrina espírita, que investiga a realidade do espírito, entende a realidade do espírito no seu processo evolutivo. E a Joana de Ângeles, no livro Autodescobrimento, pela psicografia do Divaldo, traz a seguinte contribuição. As terapias de libertação têm a ver com a transformação moral do paciente. A orientação ao agente, a utilização dos recursos da medicação, da meditação, da oração,
da ação dignificadora e beneficente. E Manuel Filomeno Miranda, no livro Transtorno Psiquiátrico Obsessivo, vai dizer o seguinte também, que o Espiritismo, sem dúvida, é uma ciência de libertação de consciências e de vidas, por trabalhar na causa das aflições que aturdem o espírito humano, no seu processo de crescimento moral e de significação individual. Ora, com isso, né, a doutrina espírita, pelo estudo sistematizado dos seus princípios, favorece a compreensão do Evangelho e o acesso, obviamente, aos ensinamentos libertadores de nosso Senhor Jesus Cristo. E mais, proporciona ao indivíduo a construção de um modelo mental orientado para a renovação, tendo como diretriz a vivenciação do amor e a prática do bem. Além de contar, obviamente, com os recursos da fluidoterapia, como o passe magnético, a água fluidificada, dentre outros, como a orientação para a construção da cultura no culto no lar, da leitura edificante, do trabalho fraterno, etc. Dentre outros recursos que são encaminhados para ajudar a todos que precisam e que querem ampliar o seu conhecimento e dar um sentido, dar uma direção segura às suas vidas. Ora, a orientação determinante, portanto, até aqui, que nós estamos já fechando o estudo, é a submissão às leis de Deus, que recomenda sempre, em qualquer situação, amar o nosso semelhante, em qualquer situação, em qualquer circunstância. E nosso Senhor Jesus Cristo, nosso mestre e modelo, recomenda-nos a vivência do amor incondicional. Assim, a vivência cristã pelo exercício do amor e do perdão se constitui na profilaxia para qualquer influência espiritual perniciosa. E mais, quanto ao obsessor, porque aqui estamos desenvolvendo um tema para o qual a nossa atenção deve voltar não só para o enfermo acometido pelo transtorno mental, mas, sobretudo, o obsessor, que é também um enfermo, filho de Deus, que merece a nossa compaixão. Quanto ao obsessor, a doutrina também esclarece, né, que a orientação determinante é a submissão às leis de Deus, que recomenda sempre e em qualquer situação perdoar e esquecer as ofensas, e que nosso Senhor orienta-nos a amar os nossos inimigos, sem jamais desejar-lhes qualquer mal. Ora, demover esse espírito desse equívoco de querer fazer vingança com as próprias mãos, porque a justiça divina se encarrega de tratar, na perspectiva da justiça, todas as nossas vidas. Não precisamos fazer justiça com as próprias mãos, sabe? Ora, para finalizar, então, no livro Dias Gloriosos, com a Joana de Ângeles, né, ela evidenciou que Jesus, o psicoterapeuta por excelência, advertiu com sabedoria e solicitude: não faças a outrem o que não desejares que te façam, demonstrando que, de acordo com a sementeira, assim será a colheita. Portanto, considerando a obsessão no contexto das doenças mentais, tema que nós desenvolvemos, a diretriz essencial do processo terapêutico para os transtornos mentais e numa perspectiva ampliada para qualquer doença é amar o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento, e amar o seu próximo como a si mesmo, como anotou o evangelista Mateus, no capítulo 22, versículo 37 e 39. Resumindo, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Assim, caríssimas irmãs, caríssimos irmãos, encerramos nosso estudo
desejando que todos sejam alcançados pelas bênçãos de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso modelo e guia, oportunidade que elevamos o nosso pensamento para agradecer ao Senhor pelas bênçãos que nos envolveram e mais esses momentos de estudo e de reflexão. E que a paz, Senhor, que emana de vosso coração, esteja sempre conosco. Assim seja.